Você tem apenas 8 anos e se encontra em uma catedral que parece tocar o céu, uma estrutura majestosa que se ergue acima do seu pequeno corpo. A pedra fria sob seus pés descalços provoca uma sensação de gelidez quase ardente. O ar denso de incenso se mistura ao odor metálico do suor de medo dos numerosos nobres que se escondem nas sombras atrás de você. Sua mão diminuta treme, enquanto um anel pesado, como uma algema, desliza lentamente sobre suas articulações, balançando livremente ao redor do seu dedo infantil. Ao seu lado, um menino que não deve ter mais do que 13 anos também treme, suas mãos tão inquietas quanto as suas. Você é Agnes da França, e neste dia se tornará imperatriz do Império Bizantino ao se casar com um menino que estará morto em poucos meses. O ano é 1180 d.C., e sua infância chega ao fim com o contato frio do ouro contra seu osso. Antes de nos aprofundarmos nessas narrativas esquecidas de sobrevivência e dor, se você aprecia desvendar as verdades ocultas da história, considere clicar no botão de curtir e se inscrever para mais conteúdos como este. E, por favor, deixe um comentário abaixo para compartilhar de onde você está ouvindo. É fascinante pensarmos que estamos explorando essas antigas histórias juntos, vindos de diferentes partes do mundo, conectados pelo tempo e pelo espaço, unidos pela curiosidade sobre o passado. O contrato de casamento foi assinado quando Agnes ainda dava seus primeiros passos, seu destino decidido por homens que avaliavam seu valor em dotes e reivindicações territoriais. Nascida por volta de 171 d.C., de Luís VII da França e sua terceira esposa, Adela de Champagne, Agnes chegou ao mundo como um instrumento político antes mesmo de respirar. Seu pai, atormentado por seus fracassos na Segunda Cruzada e ansioso para manter a influência da França em um mundo medieval fragmentado, vislumbrou uma oportunidade na proposta de aliança do Império Bizantino por meio do matrimônio. Luís VI havia passado seu reinado lidando com as consequências de seu casamento problemático com Leonor da Aquitânia, cuja união com Henrique II da Inglaterra havia gerado o Império Angevino, um pesadelo territorial que ameaçava devorar a França. A aliança com os bizantinos representava uma chance de contornar seus rivais ingleses, possivelmente criando uma segunda frente que desviasse a atenção dos plantagenetas das fronteiras francesas. Agnes simbolizava o preço dessa manobra estratégica. Sua vida de 8 anos estava em jogo contra ambições territoriais que se estendiam por continentes. As negociações que definiram o destino de Agnes ocorreram no palácio da Ilha da Cidade, onde cortesãos franceses se reuniram com embaixadores bizantinos para discutir termos que moldariam o futuro de uma criança, sem considerar suas preferências ou seu bem-estar. A delegação bizantina chegou com presentes que refletiam a lendária riqueza de seu império, têxteis de seda que brilhavam como luz aprisionada, especiarias que inundavam ambientes com aromas exóticos e manuscritos iluminados com folhas de ouro que capturavam a luz das velas, criando deslumbrantes reflexos. Manuela Comnenus, o imperador bizantino, precisava de aliados ocidentais para equilibrar a crescente ameaça dos turcos seljúcidas que pressionavam suas fronteiras orientais. Seu império, embora ainda grandioso, mostrava sinais de fragilidade que eventualmente se tornariam fatais. Governadores provinciais buscavam maior independência, enquanto repúblicas marítimas italianas conquistavam privilégios comerciais que colonizavam o comércio bizantino. Uma aliança matrimonial com a França oferecia apoio militar e legitimidade diplomática em um momento crítico, quando ambos eram desesperadamente necessários. A cerimônia oficial de noivado aconteceu na capela do Palácio Real francês, onde a pequena Agnes, de apenas 7 anos,
se encontrava rodeada por embaixadores que representavam um noivo ausente, a quem nunca havia visto. A delegação bizantina lhe presenteou com uma coroa em miniatura, ornamentada com pérolas do Mar Negro. O peso do adereço forçava seu delicado pescoço a se inclinar para a frente, enquanto os oficiais do palácio formalizavam os documentos legais que dariam forma ao seu futuro. Embora o direito canônico exigisse seu consentimento, a indagação feita a uma criança de 7 anos soava mais como uma zombaria do que uma verdadeira escolha. Agnes passou seu último ano na França, recebendo uma educação que era considerada adequada para uma futura imperatriz bizantina. Tutores enviados de Constantinopla ensinaram-lhe a língua da nova terra. As aulas eram realizadas em salões do palácio, onde o som das conjugações se misturava ao vento de inverno que soprava pelas janelas emolduradas com diamantes. Ela aprendeu a usar os utensílios de ouro, preferidos pela nobreza bizantina, a andar com a dignidade que se esperava de uma mulher imperial e a reconhecer os ícones religiosos que decoravam cada canto de seu futuro lar. A formação religiosa era um aspecto fundamental de sua preparação. Enquanto as diferenças teológicas entre o cristianismo ocidental e oriental podiam gerar complicações para uma princesa latina em um império ortodoxo, sacerdotes franceses abordavam a controvérsia do filioque com diplomacia, detalhando a discordância entre as igrejas sobre a procedência do Espírito Santo, se apenas do Pai ou também do Filho. Embora essas disputas teológicas não tivessem muito significado para uma criança, elas moldariam suas futuras práticas religiosas. A preparação física também se mostrou crucial, uma vez que os rituais da corte bizantina eram bem diferentes dos costumes mais informais da nobreza francesa. Agnes aprendeu a se prostrar diante de ícones religiosos, a manter uma postura ereta durante longas cerimônias e a ajustar sua voz para os tons suaves esperados de mulheres imperiais. Mestres de dança do palácio ensinaram-lhe os movimentos solenes necessários para eventos oficiais, enquanto costureiras criavam versões em miniatura 2 trajes da corte bizantina, permitindo que ela praticasse com os pesados vestidos de seda, que logo se tornariam seu traje diário. Constantinopla, em 1179 d.C., pulsava com um tipo de poder bem diferente das rústicas fortalezas de pedra da Europa Ocidental. Ali, a seda substituía a lã áspera, e o palácio do imperador se estendia por 7 colinas, como uma teia resplandecente de mármore e ouro. Quando a delegação francesa chegou, trazendo Agnes, agora com 8 anos, através de milhares de milhas por estradas esburacadas e mares revoltos, encontrou um império já em declínio. O imperador Manuel I Comnenus falecera no ano anterior, deixando seu jovem filho, Alexios II, ainda muito imaturo para governar, mal passando da idade de empunhar uma espada, quanto mais para liderar um vasto império que se estendia do Danúbio aos desertos da Anatólia. A jornada em si demandou meses, levando Agnes por paisagens que mudavam como capítulos de um manuscrito iluminado. Desde os campos familiares do norte da França, passando pela vinícola Borgonha, onde as folhas de outono formavam tapetes dourados e carmesins sob os cascos de seus cavalos, até os passes alpinos, onde a neve caía até maio e o ar tornava-se tão rarefeito que dificultava a respiração. Atravessando a península italiana, onde ruínas clássicas ecoavam histórias de impérios que se levantaram e caíram antes que seus ancestrais aprendessem a escrever seus nomes. A travessia marítima de Veneza a Constantinopla revelou-se especialmente angustiante para uma menina que nunca havia encarado águas mais profundas do que as de um esgoto. Tempestades do Mediterrâneo arremessaram sua embarcação como se fosse um brinquedo, provocando vômitos em todos a bordo e tornando o convés um verdadeiro caos,
coberto de náuseas e água salgada. Agnes permaneceu trancada em sua cabine por 3 dias, tão enjoada que mal conseguia se alimentar, enquanto diplomatas franceses discutiam se deveriam retornar ou prosseguir rumo a um destino que parecia cada vez mais inalcançável. Quando o icônico horizonte de Constantinopla finalmente emergiu da névoa matinal, Agnes pressionou o rosto contra a balaustrada do navio, ansiosa para vislumbrar seu novo lar. A cidade se desdobrava diante de seus olhos como algo saído dos livros ilustrados que passara horas folheando na França. As cúpulas e torres brilhavam sob a luz do sol, refletindo cores tão vibrantes que pareciam além da realidade. Os minaretes dourados se erguiam como adagas curvas em direção ao coração da cidade. Suas águas estavam repletas de embarcações provenientes dos 4 cantos do mundo. Galeões venezianos transportando especiarias, mercadores genoveses carregados de metais preciosos e barcos de pesca, cujas redes estavam repletas do peixe prateado que sustentava a capital imperial. O próprio palácio desafiava todas as expectativas, enquanto as residências reais francesas enfatizavam a fortaleza defensiva. O palácio bizantino se estendia em uma gloriosa vulnerabilidade por suas 7 colinas. Colunas de mármore sustentavam telhados que pareciam levitar acima de pátios, onde fontes criavam melodias com suas águas que caíam. Jardins se estendiam até onde a vista alcançava, seus padrões geométricos quebrados por pavilhões, onde cortinas de seda dançavam ao vento, trazendo o aroma de rosas e jasmim de lugares distantes. O primeiro encontro de Agnes com Alexios II ocorreu na sala do trono do palácio, um espaço tão amplo que sussurros ecoavam como gritos, e os passos ressoavam nos pisos de mármore que refletiam como espelhos. O jovem imperador estava sentado no trono de Constantino, com os pés suspensos alguns centímetros do chão, enquanto a túnica imperial púrpura caía sobre seus olhos. Funcionários do palácio o vestiam com túnicas de seda que se acumulavam ao redor de seu corpo esguio, fazendo com que parecesse uma criança brincando de adulto. A apresentação formal seguiu o protocolo bizantino, onde ambas as crianças recitaram frases ensaiadas em grego, sob o olhar atento de centenas de cortesãos. Agnes, com uma voz quase inaudível naquele vasto espaço, pronunciava palavras que havia decorado sem compreender, enquanto Alexios respondia com a mesma precisão mecânica. Nenhum dos dois se atreveu a se olhar durante a cerimônia, fixando os olhos nos funcionários do palácio que os guiavam com gestos sempre que hesitavam. Após a apresentação, um banquete deslumbrante revelou a lendária riqueza do império, evidenciando o contraste entre as tradições orientais e ocidentais. Prato após prato, numa sucessão interminável. Vinhos de Chipre e Rhodes, frutas conservadas em mel de Trebisonda e iguarias com nomes estranhos aos ouvidos franceses. Agnes sentou-se ao lado de Alexios na mesa elevada, ambas as crianças sobrecarregadas pela atenção direcionada a elas, enquanto conversas adultas fluíam em idiomas que reconheciam, mas não compreendiam plenamente. A própria cerimônia de casamento desafiava todo o instinto natural. Vestida em seda bizantina que se acumulava em seus pés como vinho derramado, Agnes mal conseguia enxergar acima do altar. A coroa que lhe foi colocada na cabeça continuava a escorregar sobre seus olhos, seu peso pressionando contra seu crânio até que a dor se infiltrasse em seu pescoço. Alexios II, pálido e esquelético devido a uma doença crônica que logo tomaria sua vida, balançava suavemente ao seu lado. Nenhuma das crianças compreendia as palavras em grego da cerimônia ortodoxa. Embora Agnes tivesse sido apressadamente instruída a acenar em momentos específicos e a estender a mão quando solicitado,
O ritual de casamento ortodoxo era bastante distinto das cerimônias latinas que ela conhecia da França. Em vez de votos diretos e familiares ao cristianismo ocidental, o rito bizantino era repleto de simbolismos complexos que aludiam a conceitos teológicos muito além da compreensão infantil. O sacerdote coroou tanto a noiva quanto o noivo com estepanas douradas unidas por uma única fita, simbolizando sua unidade espiritual em uma cerimônia que teria um significado profundo para aqueles que pudessem entender. Músicos do palácio preenchiam o ambiente com melodias. Agnes nunca havia ouvido as notas etéreas das flautas Ulish se misturando ao som rítmico das castanholas e ao profundo tamborilar de tambores cujas peles estavam esticadas sobre estruturas de madeiras exóticas. A música criava uma atmosfera quase etérea, fazendo a cerimônia parecer um sonho do qual ela poderia acordar a qualquer momento, embora o peso do ouro em sua cabeça fosse um lembrete constante de que essa transformação era irrevogavelmente real. Na multidão de dignitários, sussurros se espalhavam como veneno pelo ar pesado de incenso. O verdadeiro poder em Constantinopla pertencia a Andrônicos, o primeiro Comnus, primo do imperador, cujos olhos escuros acompanhavam a cerimônia com uma intensidade calculada. Com quase 60 anos, Andrônicos passou décadas em exílio devido às suas várias rebeliões e escândalos amorosos. Mas a morte de Manuel criara o cenário ideal para seu retorno. Enquanto duas crianças brincavam de ser imperador e imperatriz, ele arquitetava o assassinato de um e a captura do outro. A presença de Andrônicos gerava uma tensão subjacente que até mesmo as crianças podiam perceber, embora não tivessem a experiência necessária para entender o que significava. Os servos do palácio agiam de forma diferente na sua presença. Suas posturas tornavam-se mais rígidas e seus olhares evitavam o contato direto. Os cortesãos que antes conversavam abertamente silenciavam ao ouvirem seus passos ecoando por corredores distantes. Até mesmo os gatos do palácio, que normalmente se sentiam à vontade em seu domínio sobre os salões de mármore, recuavam quando sua sombra passava por eles. A noite de núpcias de Agnes consistia em dormir em uma cama maior do que muitas casas de camponeses, com Alexios decorosamente posicionado do outro lado, ambos as crianças desconfortáveis e confusas diante das expectativas que pesavam sobre elas. Médicos da corte a examinavam mensalmente em busca de sinais de feminilidade que demorariam anos a aparecer, enquanto nobres bizantinos se curvavam para uma garota que às vezes ainda se esquecia de fazer uma reverência. A vida no palácio girava em torno de cerimônias que marcavam cada minuto de cada dia com um protocolo rigoroso. Agnes aprendeu a acordar antes do amanhecer para participar de observâncias religiosas que começavam enquanto as estrelas ainda brilhavam sobre as cúpulas de Constantinopla. As orações matinais na capela do palácio eram marcadas por prostrações que deixavam seus joelhos doloridos sobre os frios pisos de mármore, enquanto as vésperas se arrastavam até que as velas se consumissem nos castiçais dourados. Em meio a esses momentos sagrados, seus dias eram repletos de ensinamentos destinados a moldar uma princesa francesa em uma imperatriz bizantina. O aprendizado da língua grega ocorria diariamente, embora o dialeto falado no palácio fosse bem diferente do grego clássico dos textos antigos. Agnes enfrentava dificuldades com formas verbais que não possuíam equivalente em latim. À medida que seus professores demonstravam crescente impaciência com seu sotaque, que a tornava eternamente uma estrangeira, as aulas de escrita revelavam-se igualmente desafiadoras. Os escribas bizantinos usavam técnicas caligráficas que transformavam letras simples em verdadeiras obras de arte, exigindo horas de prática para alcançar até mesmo um nível básico de habilidade.
As normas da corte exigiam o domínio de gestos sutis e modulações de voz que transmitiam relações sociais através da comunicação não verbal. Agnes aprendeu a ajustar seu passo para acompanhar o ritmo dos demais, a modular sua voz conforme o público ao qual se dirigia e a organizar suas expressões faciais para expressar as emoções apropriadas em diversas cerimônias. Essas lições se prolongavam por horas a fio, com os oficiais do palácio corrigindo sua postura, entonação e tempo, até que cada movimento se tornasse uma performance meticulosamente ensaiada. A educação religiosa era outro aspecto vital de seu treinamento, pois Agnes precisava compreender a teologia ortodoxa o suficiente para participar de forma significativa nas cerimônias que marcariam os momentos cruciais de seu reinado. O cristianismo bizantino apresentava diferenças em relação ao catolicismo ocidental que iam além das disputas teológicas que separavam as duas tradições. Ícones ocupavam um papel central na adoração oriental, servindo como janelas para reinos celestiais que podiam ser acessados através da oração e da meditação. Agnes aprendeu a identificar dezenas de santos por seus atributos simbólicos, reconhecendo São Basílio em suas vestes episcopais, São Crisóstomo pela sua língua de ouro, e os diversos mártires cujo sofrimento lhes garantira um lugar na hierarquia celestial. Ela memorizou orações cujas sílabas em grego soavam estranhas para seu ouvido, enquanto o capelão do palácio explicava conceitos teológicos que demandavam conhecimento de tradições filosóficas que lhe eram completamente estranhas. O império ao qual Agnes se unira era uma sombra de sua antiga grandeza. Antigamente, águias bizantinas dominavam territórios que se estendiam da Itália até o rio Eufrates. Ao chegar, Agnes encontrou um império que lutava para manter controle até mesmo na Anatólia. A Quarta Cruzada se aproximava, embora ninguém pudesse prever que os cristãos ocidentais se voltariam para saquear Constantinopla. Os turcos seljúcidas avançavam pelo leste, enquanto aventureiros normandos desmembravam reinos em terras outrora bizantinas. O império clamava por uma liderança forte, generais experientes e um propósito unificado, mas em vez disso, recebia um jovem debilitado e uma criança proveniente da França, cuja principal habilidade política era exibir a devida seriedade durante os rituais religiosos. Problemas econômicos acentuavam as fraquezas militares, já que as finanças do império haviam sido continuamente drenadas por décadas de guerras dispendiosas e subornos diplomáticos. O tesouro imperial, que outrora fora famoso por sua riqueza, agora mal conseguia pagar os salários dos guardas do palácio e dos servos civis. Os tributos provinciais chegavam de forma irregular, e quando chegavam, os governadores distantes preferiam reter os recursos para uso local, em vez de encaminhá-los para Constantinopla. As relações comerciais que outrora enriqueceram o império, agora beneficiavam principalmente as repúblicas marítimas italianas, cujos privilégios comerciais, na prática, colonizavam o comércio bizantino. Comerciantes de Veneza e Gênova dominavam as rotas comerciais mais lucrativas. Enquanto isso, os produtores bizantinos se viam relegados a fornecer matérias-primas que apenas geravam lucros para empresários estrangeiros. O império, que um dia exerceu domínio sobre o comércio do Mediterrâneo, agora se tornava um estado cliente das mesmas potências ocidentais que um dia patrocinara. A saúde de Alexios, segundo, se deteriorava, manifestando-se em acessos de tosse que ecoavam pelos corredores do palácio, com manchas de sangue em lenços de seda, rapidamente recolhidos por servos que sabiam mais do que reconhecer o que haviam presenciado. Agnes, ainda brincando com bonecas de marfim vestidas com miniaturas de vestidos da corte, sentava-se ao lado da cama doente de seu marido,
enquanto médicos queimavam ervas aromáticas e murmuravam preces em línguas que ela não compreendia. Durante suas crises de febre, o jovem imperador a chamava, e ela segurava sua mão quente com a sua pequena, sem que as crianças entendessem as intrigas políticas que cercavam seu casamento arranjado. Os médicos do palácio representavam diversas tradições médicas, refletindo a rica herança cosmopolita do império. Médicos gregos, treinados em métodos clássicos, competiam com médicos árabes, que possuíam um domínio da anatomia e farmacologia muito superior ao dos padrões europeus. Profissionais judeus, tolerados apesar das restrições religiosas, traziam técnicas de diagnóstico adquiridas nos hospitais de Córdoba e Bagdá. Seus tratamentos para a condição de Alexios variavam desde sangramentos com lancetas de prata até preparações herbais, cujos ingredientes percorriam continentes para chegarem aos mercados de Constantinopla. A fragilidade crescente do jovem imperador abria espaço para aqueles que aguardavam nas sombras do palácio. Funcionários que antes se inclinavam respeitosamente a Alexios começaram a dedicar mais tempo em consultas privadas com os possíveis sucessores. Os guardas do palácio demonstravam menos entusiasmo em suas funções. Servos mostravam relutância crescente em obedecer ordens que poderiam ser revogadas por uma nova autoridade, e até mesmo os gatos do palácio pareciam sentir a mudança no ar, reunindo-se em diferentes áreas do complexo como se buscassem abrigo contra tempestades iminentes. Agnes observava essas sutis transformações com a clareza de uma criança, embora lhe faltasse a astúcia política para compreender seu verdadeiro significado. Notou que certos cortesãos já não compareciam às audiências matinais do imperador, enquanto outros apareciam com maior frequência do que o protocolo permitia. As conversas cessavam quando ela entrava em salas que antes estavam repletas de animação. Funcionários que anteriormente a tratavam com cortesia elaborada, agora a cumprimentavam de maneira pontual, mal escondendo a impaciência. Andrônicos se movia pelo palácio como uma sombra, surgindo em portas de forma inesperada. Sua presença era sentida mesmo quando permanecia oculta. Os servos se esforçavam para evitar chamar sua atenção, enquanto os cortesãos faziam reverências elaboradas que mal disfarçavam seu medo. Agnes aprendeu a identificar os passos firmes e seguros que ecoavam pelos corredores, sinais de um homem que nunca hesitou em reivindicar o que desejava. Quando ele falava com ela, com uma frequência crescente à medida que Alexios se debilitava, sua voz exibia uma autoridade tranquila, típica de quem está acostumado a ser obedecido sem questionamentos. As conversas iniciais com Agnes pareciam inocentes, refletindo apenas o interesse de um parente próximo pelo bem-estar da jovem. Ele perguntava sobre sua saúde, estudos e como estava se adaptando à vida na corte bizantina, com uma preocupação paternal que poderia parecer sincera a quem não notasse o olhar frio por trás de sua voz calorosa. Esses encontros ocorriam em áreas públicas, onde outros membros do palácio podiam observar seu comportamento adequado. Embora Agnes sentisse uma inquietação sutil que a deixava desconfortável, não havia razões claras para seu mal-estar. Com o tempo, suas conversas tornaram-se mais frequentes e pessoais. Andronicos surgia durante suas caminhadas à tarde nos jardins, oferecendo explicações sobre o significado das flores e características arquitetônicas, revelando um conhecimento impressionante. Ele tinha o talento de transformar eventos históricos complexos em narrativas envolventes, trazendo à vida as glórias passadas do império, com detalhes que faziam o passado parecer vívido. Agnes começou a aguardar com expectativa esses encontros educativos, mesmo que uma ansiedade difusa os acompanhava. Logo após esses encontros no jardim se tornarem habituais, presentes começaram a chegar.
No início, eram pequenos itens: um pente de marfim esculpido com cenas da mitologia clássica, um lenço de seda com padrões de oficinas renomadas e livros iluminados por artistas cujas obras enfeitavam bibliotecas de imperadores e papas. Cada presente vinha acompanhado de breves bilhetes escritos em grego, cuja caligrafia refletia a formação de alguém familiarizado com as tradições educacionais mais refinadas. O próprio palácio parecia se transformar ao redor de Agnes, à medida que o poder se deslocava do jovem imperador moribundo para seu primo ambicioso. Servos que antes a atendiam com entusiasmo, agora respondiam com relutância, e os guardas, que antes se curvavam profundamente, começaram a oferecer apenas acenos superficiais. Até os eunucos, mestres da intriga na corte bizantina, passaram a desviar o olhar, já mais focados na mudança que se aproximava. Agnes, ainda uma criança em muitos aspectos, sentia o chão se mover sob seus pés sem compreender o porquê. As rotinas do palácio, que pareciam inalteráveis, começaram a se modificar sutilmente, refletindo a redistribuição do poder. As audiências matinais com Alexios tornaram-se mais breves e informais, enquanto as consultas à tarde com altos oficiais foram transferidas para câmaras mais próximas aos apartamentos de Andronicos. Os guardas do palácio ajustaram suas rotas de patrulha para garantir uma vigilância mais rigorosa nas áreas onde o futuro imperador passava seu tempo. Até mesmo o serviço de refeições passou por mudanças, com os melhores vinhos e pratos mais elaborados sendo servidos nas mesas onde o verdadeiro poder estava se consolidando. Os tutores de Agnes começaram a incluir novas disciplinas em seu currículo, aspectos que antes não faziam parte de sua educação, mas que agora eram considerados cruciais para seu desenvolvimento. As aulas avançadas sobre o protocolo da corte bizantina focavam especialmente nas cerimônias de sucessão imperial, enquanto o ensino religioso enfatizava orações pelos que estavam à beira da morte e liturgias para homenagens póstumas. As lições de grego agora se centravam em um vocabulário ligado à morte, herança e novo matrimônio, temas que um adulto perceberia como preparação para realidades próximas. Em setembro de 1183 d.C., Alexios II faleceu. A causa oficial foi atribuída à febre, embora rumores indicassem motivos mais sombrios. Agnes, com apenas 12 anos e tecnicamente a imperatriz Daajager de Bizâncio, estava ao lado do sarcófago dourado enquanto os sacerdotes recitavam os rituais fúnebres na Catedral de Santa Sofia. A grandiosa cúpula parecia esmagar os convidados enlutados, seus mosaicos brilhando como os olhos de anjos vigilantes. A fumaça das velas criava sombras mutantes, fazendo com que os santos pintados parecessem ganhar vida, enquanto o doce aroma de mirra não conseguia encobrir completamente o cheiro subjacente de incerteza política que pairava no ar. A cerimônia de despedida demonstrou a habilidade do Império em realizar espetáculos grandiosos, mesmo em tempos de crise política. Centenas de velas iluminavam Santa Sofia como uma constelação de luzes dançantes, refletindo em superfícies douradas e iluminando afrescos cujas cores pareciam vibrar com uma energia sobrenatural. O incenso se elevava em nuvens tão densas que criavam um microclima próprio, enquanto as vozes do coral imperial preenchiam o vasto espaço com harmonias que pareciam vir do próprio céu. Agnes vestia seda preta que absorvia a luz em vez de refleti-la, dando a impressão de que se tornara uma sombra que flutuava entre as celebrações da grandeza imperial. O véu de viúva que cobria seus cabelos era tão delicado que parecia uma névoa aprisionada, enquanto as joias de luto consistiam em pérolas, cujas superfícies pálidas evocavam lágrimas congeladas. Funcionários do palácio
a ensinaram os gestos adequados para uma imperatriz em luto, embora suas emoções verdadeiras fossem complexas demais para uma simples expressão cerimonial. O corpo do imperador repousava em estado, adornado com regalias que representavam 1000 anos de tradição. A seda roxa de suas vestes funerárias, tecida com fios dourados, contava a história das vitórias bizantinas sobre inimigos há muito esquecidos. A coroa em sua cabeça ostentava pedras preciosas coletadas de várias partes do mundo conhecido. Os príncipes em luto desfilavam em fila diante do sarcófago, seguindo a ordem de precedência que refletia as complexas hierarquias da corte bizantina. Altos oficiais da igreja lideravam a procissão, com trajes brilhantes que apresentavam cenas religiosas bordadas, refletindo a luz das velas em padrões que pareciam ter vida própria. Servidores civis seguiam em vestes cujas cores indicavam suas graduações administrativas, enquanto militares usavam armaduras cerimoniais polidas, até um brilho espelhante, refletindo a magnificência do interior da catedral. Andrônicos não hesitou em assegurar sua posição. Dias após o funeral de Aléxio II, declarou-se imperador e expressou seu desejo de se casar com a jovem viúva. Agnes, que sempre viveu como noiva ou esposa de uma criança, agora se via diante da possibilidade de se unir a um homem velho o suficiente para ser seu avô. A corte bizantina, habituada a arranjos que priorizavam a conveniência política em detrimento do conforto pessoal, acolheu essa nova situação com a mesma aceitação que demonstraram diante das tentativas de poder de Andronicos. A rapidez dos eventos refletiu a eficácia de planos que estavam sendo elaborados há meses. Proclamações imperiais sobre a sucessão surgiram simultaneamente por toda Constantinopla. Enquanto isso, os guardas do palácio, que haviam prometido lealdade a Aléxio II, transferiram sua fidelidade ao primo sem deixar de lado os rituais cerimoniais. Funcionários do governo perceberam que suas rotinas administrativas permaneciam intactas, como se a troca de um imperador por outro não fosse mais significativa do que uma simples mudança na decoração do palácio. Agnes se viu cada vez mais isolada durante esses momentos críticos. Os membros da corte, que antes buscavam seu favor, agora direcionavam toda a sua atenção para seu futuro esposo. Os servos que antes competiam para demonstrar sua devoção, agora encaravam suas tarefas com uma indiferença automática. Os tutores, que cuidadosamente moldavam suas lições para atender aos seus interesses e habilidades, começaram a ensinar matérias claramente voltadas para prepará-la para responsabilidades adultas para as quais ela ainda não estava pronta. O anúncio ocorreu durante um banquete no grandioso salão do palácio, onde centenas de velas iluminavam um afresco que celebrava os triunfos de imperadores anteriores. Agnes estava sentada à mesa principal, ainda vestindo a seda negra de luto, quando Andrônicos se levantou para falar aos nobres presentes. Sua voz ressoou pela ampla sala, enquanto ele delineava seus planos para o futuro do império, descrevendo as campanhas militares que pretendia empreender e as conquistas territoriais que vislumbrava. Quase como um detalhe secundário, mencionou seu desejo de se casar com a viúva do imperador falecido. Como se Agnes fosse apenas mais um ativo imperial a ser reivindicado junto ao trono e ao tesouro, os nobres presentes receberam a notícia com aplausos que soavam mais como uma obrigação do que com entusiasmo genuíno. Suas expressões cuidadosamente controladas buscavam projetar apoio, enquanto escondiam quaisquer reservas que pudessem ter em particular. Por sua vez, Agnes manteve a compostura que seu treinamento no palácio lhe ensinara para aparições públicas, embora aqueles que a conhecessem bem pudessem notar um leve tremor em suas mãos ao erguer sua taça de vinho. Ninguém se preocupou em ouvir a opinião de Agnes.
No contexto medieval, o casamento era visto como uma transação entre famílias, uma transferência de propriedades e vantagens políticas que raramente levava em conta os desejos dos envolvidos. O fato de uma parte ser uma criança e a outra um homem já na sexta década de vida não criava nenhuma crise moral para a corte bizantina. O valor de Agnes residia em sua conexão com a casa real francesa, e Renóios precisava legitimar sua usurpação por meio do casamento com a família imperial. A lógica do poder tornava essa união inevitável. Embora o direito canônico exigisse tecnicamente o consentimento de ambas as partes para qualquer matrimônio, esse requisito era frequentemente interpretado de maneira flexível quando as exigências políticas assim o demandavam. O consentimento de Agnes seria presumido pela ausência de qualquer objeção pública. Enquanto qualquer hesitação que ela pudesse manifestar poderia ser interpretada como a ansiedade comum de uma jovem diante das obrigações de um casamento maduro, os líderes da igreja que poderiam ter levantado questionamentos sobre a adequação desse arranjo eram de fato ou favoráveis à posição política de Andronicos, ou mantinham um silêncio cauteloso sobre suas inquietações teológicas. Imediatamente, os preparativos para o matrimônio tiveram início, embora se diferenciassem consideravelmente do primeiro enlace imperial de Agnes, onde sua cerimônia com Alexios, segundo havia enfatizado a gravidade da união dinástica. O casamento prestes a ocorrer com Andronicos trazia consigo nuances de conquista e posse. Costureiras do palácio confeccionaram trajes nupciais em vibrantes tons de púrpura e dourado, as cores da autoridade imperial, enquanto os cortesãos discutiam os protocolos adequados para uma cerimônia que, ao mesmo tempo, celebraria um casamento e confirmaria uma usurpação. Esses preparativos envolveram Agnes de forma mais direta do que em seu primeiro casamento, pois agora ela era suficientemente madura para participar das decisões sobre detalhes cerimoniais e para compreender seu significado político. Funcionários do palácio consultaram-na sobre preferências em relação à música, decorações e listas de convidados. Embora suas opções fossem limitadas por considerações que priorizavam a necessidade diplomática em detrimento do gosto pessoal, o matrimônio precisava transmitir legitimidade imperial e transmitir força a observadores estrangeiros que poderiam interpretar qualquer sinal de fraqueza como um convite à agressão territorial. As autoridades religiosas enfrentaram questões teológicas delicadas em relação a uma cerimônia que envolvia uma noiva, que era tanto viúva imperial quanto jovem, casando-se com um noivo cuja reivindicação à autoridade se baseava parcialmente na posse daquela noiva. A lei canônica ortodoxa fornecia precedentes para o novo casamento imperial e diretrizes para cerimônias que envolviam diferenças de idade significativas. Contudo, a combinação de fatores presentes neste caso exigia uma interpretação inovadora dos requisitos tradicionais. Agnes passou esses dias em uma espécie de suspensão, transitando pelas rotinas do palácio enquanto sua vida era reestruturada ao seu redor. Os servos empacotaram seus pertences sem consultar suas preferências, deslocando-a dos apartamentos que compartilhara com Alexios para câmaras consideradas mais adequadas à esposa de Andrônico. Os novos aposentos eram mais amplos e luxuosos, decorados com tapeçarias de seda que exibiam cenas da mitologia clássica, mas se assemelhavam a uma bela prisão, projetada para conter algo valioso e potencialmente perigoso. Suas novas acomodações ocupavam uma seção do palácio que oferecia tanto maior opulência quanto uma eficácia maior em isolar-se das áreas públicas do edifício. Janelas proporcionavam vistas deslumbrantes do Bósforo, onde embarcações de todos os cantos do mundo conhecido criavam um panorama
em constante transformação do comércio internacional. Jardins visíveis de suas câmaras continham plantas raras que exigiam a atenção de jardineiros especializados, enquanto fontes criavam uma música suave com a água que caía, oferecendo uma constante melodia de fundo para suas rotinas diárias. Funcionários do palácio explicaram que essas novas acomodações refletiam seu elevado status como futura imperatriz, em vez de como uma viúva imperial próxima. Embora Agnes percebesse que os novos arranjos também restringiam sua liberdade de circulação pelo complexo do palácio. Os guardas, posicionados em pontos estratégicos, mantinham uma postura cortês, mas atenta, enquanto os servos demonstravam notável eficiência ao antecipar as necessidades de Agnes antes mesmo que ela as mencionasse, um nível de zelo que parecia mais vigilante do que meramente prestativo. O casamento ocorreu em outubro de 1183 d.C., menos de um mês após o falecimento de Alexios II. Agnes ostentava uma coroa que havia pertencido a imperatrizes do passado, com pérolas e safiras pesadas repousando sobre sua cabeça. Ao percorrer o extenso corredor da catedral em direção ao altar, Andronicos, vestido em púrpura imperial e com a barba grisalha bem aparada, aguardava por ela, seus olhos escuros a observando com uma satisfação que fazia seu estômago se revirar. A nobreza presente assistia em silêncio, com uma tensão que parecia mais sufocante do que respeitosa. A Hagia Sophia estava ornamentada para a ocasião com estandartes de seda que narravam a história dos triunfos imperiais sobre inimigos, tanto externos quanto internos. Centenas de velas criavam poças de luz que transformavam o vasto interior da catedral em uma constelação de significado religioso, enquanto a fumaça do incenso se elevava em nuvens densas, moldando seu próprio clima. Juntos, esses elementos criavam uma atmosfera sobrenatural que fazia a cerimônia parecer um sonho ou uma visão, em vez de um evento histórico. Desta vez, Agnes possuía conhecimento suficiente de grego para compreender o significado da cerimônia. Embora essa compreensão não proporcionasse consolo, os sacerdotes ortodoxos proferiam bênçãos sobre uma união que santificava a necessidade política, ignorando as leis naturais. Quando chegou o momento de trocarem os votos, a voz de Agnes soou como um sussurro, enquanto Andronicos fazia suas promessas com a confiança de quem reivindica um desejo há muito acalentado. O anel que ele colocou em seu dedo, ajustado para sua mão de 12 anos, encaixou-se perfeitamente, seu peso de alguma forma mais leve e opressivo do que a aliança oversized que ela havia usado como noiva infantil de Alexios. O Stevener dourado que coroava ambos durante a cerimônia estava preso por uma fita, simbolizando sua união espiritual. Embora a realidade de seu relacionamento indicasse dominação em vez de parceria, os oficiais do palácio haviam ensinado Agnes a responder e agir de maneira apropriada. No entanto, seus movimentos revelavam a precisão mecânica de alguém seguindo instruções, em vez da graça natural de quem participa com vontade de uma cerimônia sagrada. Os convidados do casamento incluíam representantes de todos os estratos da sociedade bizantina, com a intenção de demonstrar apoio ao novo imperador e criar testemunhas cujo testemunho poderia validar sua reivindicação ao poder. Altos dignitários da igreja ocupavam lugares de destaque próximo ao altar, suas vestes esplêndidas criando um contraste vibrante com os mosaicos dourados da catedral. Comandantes militares trajavam armaduras cerimoniais que refletiam a luz das velas em padrões que sugeriam uma violência controlada, enquanto administradores civis apareciam em túnicas cujas sutis gradações de púrpura indicavam suas posições na hierarquia imperial. Após a cerimônia, o banquete de casamento se seguiu.
uma exibição da riqueza imperial destinada a demonstrar a legitimidade e o poder de Andronicos. O grande salão do palácio foi adornado com estandartes de seda e metais preciosos, enquanto os servos serviam pratos que representavam os vastos domínios do império. Agnes beliscava seu prato enquanto conversas em várias línguas, que reconhecia mas não entendia completamente, fluíam ao seu redor. Ao seu lado, Andrônicos colocava ocasionalmente a mão sobre a dela, num gesto que para observadores distantes parecia carinhoso, mas que soava possessivo para Agnes. O banquete era uma verdadeira obra de arte da diplomacia culinária, com pratos escolhidos para agradar diferentes constituências, essenciais para o apoio do novo imperador. Vinhos provenientes de vinhedos imperiais evidenciavam a fertilidade de regiões sob o domínio de Constantinopla. As especiarias exóticas serviam como prova de que as relações comerciais com parceiros distantes se mantinham, apesar das instabilidades políticas, enquanto a sequência dos pratos seguia tradições que ligavam a nova era imperial a séculos de história. Durante o banquete, apresentações celebravam a autoridade imperial, projetando força para os embaixadores estrangeiros que reportariam tudo às suas cortes. Músicos da corte interpretavam melodias que misturavam o tradicional som bizantino com influências da música ocidental, criando uma diplomacia sonora que exalava sofisticação cultural e um toque de consciência internacional. Dançarinos realizavam coreografias que homenageavam o triunfo imperial, seus movimentos narrando histórias de vitórias sobre inimigos cujos nomes se tornaram parte da história. Agnes observava toda aquela festividade com a percepção distante de quem assiste a eventos que moldariam seu destino, mas sobre os quais se sentia incapaz de ter qualquer influência. Treinada para sorrir adequadamente em eventos cerimoniais, suas expressões refletiam mais uma atitude mecânica, seguindo instruções, do que emoções autênticas. Os convidados que se aproximavam para parabenizá-la recebiam respostas polidas, frutos de um treinamento cuidadoso, ao invés de reações naturais. A noite de núpcias foi a verdadeira introdução de Agnes às realidades do casamento medieval. Com apenas 12 anos, mal conseguia entender seu próprio corpo, quanto mais as expectativas que os maridos impunham às esposas. Andrônicos, moldado por décadas de exílio e intrigas políticas, abordou a consumação do casamento com a frieza calculista que aplicava em tudo na política. Para Agnes, foi uma educação brutal sobre a impotência, uma lição de como arranjos políticos podiam transformar momentos íntimos em meros atos de dominação e controle. Nos meses que antecederam seu casamento, médicos do palácio a examinavam regularmente, registrando as mudanças físicas necessárias para a consumação e assegurando que a união fosse validada segundo os requisitos civis e religiosos. Seus relatórios médicos, guardados em arquivos imperiais, documentavam seu desenvolvimento com precisão clínica, reduzindo a experiência humana a dados biológicos adequados para cálculos políticos. Os aposentos onde Agnes passou sua noite de núpcias foram decorados simbolicamente, remetendo à fertilidade e à autoridade imperial. Tapeçarias de seda retratavam cenas da mitologia clássica, celebrando casamentos bem-sucedidos entre deuses e mortais, enquanto flores de aromas sedutores ocupavam vasos dourados que refletiam a luz das velas em padrões que criavam uma atmosfera única. Os servos espalharam pétalas de rosa por superfícies que iriam tocar a pele da imperatriz, enquanto preciosos óleos de lugares distantes aguardavam em frascos de cristal, projetados para intensificar a intimidade. Agnes emergiu de sua noite de núpcias com uma nova compreensão, transformando a ideia de casamento de uma fantasia romântica
em uma realidade política. Essa experiência a fez perceber que seu corpo, assim como seu título e suas posses, pertenciam a seu marido, conforme a tradição legal e a necessidade prática. Na manhã seguinte, médicos do palácio a examinaram para confirmar a consumação, fornecendo uma validação oficial de uma união que a necessidade política já tornara inevitável. A vida como imperatriz de Andronicos contrastava fortemente com a infância que vivera em seu primeiro casamento. Enquanto Alexios II se contentava em compartilhar brinquedos e ouvir histórias, Andronicos esperava que ela se envolvesse nos complexos rituais sociais da corte bizantina. Agnes participava de recepções diplomáticas, sorrindo e acenando, mesmo compreendendo talvez apenas metade do que era discutido. Assistia a reuniões de planejamento militar, onde generais traçavam campanhas contra inimigos distantes. Sua presença era importante, mas suas opiniões, irrelevantes. O mais desafiador foi aprender a reconhecer os sinais das mudanças de humor de seu marido, ajustando seu comportamento para evitar acionar seu temperamento notório. As expectativas de Andronicos iam além das funções cerimoniais, incluindo a intimidade que demonstrava sua posse da legitimidade imperial, ao se casar com a viúva de seu predecessor. Agnes aprendeu a prever as preferências dele em conversas, entretenimento e intimidade física, enquanto desenvolvia a habilidade de aparentar entusiasmo por atividades que, em particular, a deixavam ansiosa ou repugnada. A vida no palácio demandava uma constante performance emocional, frequentemente desconectada de seu verdadeiro sentir. As rotinas diárias do imperador envolviam Agnes em discussões políticas, cuja complexidade superava sua idade e experiência, embora sua participação fosse mais um símbolo de autoridade do que uma coleta de opiniões. As reuniões administrativas matinais a incluíam como um lembrete visual da continuidade dinástica, enquanto as consultas militares à tarde ressaltavam sua presença como um símbolo da unidade imperial. As atividades noturnas exigiam que ela interagisse de maneira graciosa com embaixadores estrangeiros, cujas informações impactariam as políticas de seus governos em relação ao Império Bizantino. A formação de Agnes prosseguia sob a orientação de Andrônicos, com disciplinas escolhidas para aumentar sua utilidade como consorte imperial, ao invés de atender seus interesses pessoais ou curiosidade intelectual. O ensino avançado de grego focava em vocabulário vinculado a assuntos militares e negociações, enquanto os estudos religiosos enfatizavam orações por vitórias e liturgias celebrando triunfos. As aulas de história abordavam precedentes de casamentos imperiais bem-sucedidos e exemplos de imperatrizes que apoiaram as ambições políticas de seus maridos. As atividades do palácio, que pareciam opcionais durante seu casamento com Alexios II, tornaram-se obrigatórias sob o regime de Andronicos. As práticas religiosas diárias exigiam sua participação em longas cerimônias que começavam antes do amanhecer e se estendiam além do pôr do sol, enquanto as funções da corte demandavam sua presença em encontros que celebravam a autoridade imperial por meio de elaboradas performances rituais. Até mesmo os momentos mais íntimos eram moldados em torno das vontades de seu marido, com horários de refeições, atividades de lazer e rotinas de sono cuidadosamente ajustados para atender às suas necessidades políticas e pessoais. Agnes da França. A história continua e chega ao fim. O governo de Andronicos se revelou tão caótico quanto sua própria ascensão ao trono. Suas campanhas militares, iniciadas com grande alarde, conseguiram apenas esvaziar os cofres imperiais e expor fragilidades bizantinas a inimigos que antes mantinham uma distância respeitosa. Suas políticas internas afastaram aliados de longa data
e falharam em conquistar novos apoiadores. O mais alarmante era sua paranoia crescente, que o levava a enxergar conspiração em cada esquina, resultando em execuções e exílios que eliminavam tanto ameaças reais quanto possíveis aliados com a mesma eficiência. Agnes assistiu a esses acontecimentos de sua posição privilegiada no coração do império, percebendo que o poder exercido imprudentemente pode levar à ruína do governante e do reino. Ela participou de jantares oficiais onde embaixadores faziam ameaças disfarçadas de diplomacia. Presenciou reuniões privadas em que os conselheiros de Andronicos apresentavam relatórios cada vez mais sombrios sobre derrotas militares e perdas de território. O momento mais marcante foi quando, durante uma sessão do Conselho Imperial, chegou a notícia de que forças cruzadas ocidentais haviam conquistado várias cidades bizantinas significativas. Suas cruzes cristãs não garantiam respeito pelo território cristão oriental. A paranoia do imperador se tornava cada vez mais evidente em seu comportamento errático, tornando a vida no palácio imprevisível e arriscada. Servos que haviam dedicado décadas ao serviço das famílias imperiais se viam acusados de traição. Os guardas do palácio perceberam que a lealdade mostrada no passado não garantia proteção contra a suspeita atual. Até Agnes aprendeu a controlar suas expressões, pois comentários casuais ou perguntas ingênuas podiam ser mal interpretados como indícios de deslealdade. O tratamento de Andronicos em relação a Agnes tornava-se cada vez mais possessivo à medida que as pressões externas aumentavam. Ele exigia sua presença constante em eventos oficiais, posicionando-a ao seu lado no trono como uma prova visível de sua legitimidade. Momentos privados tornaram-se oportunidades para questionamentos sobre suas conversas com os moradores do palácio. Enquanto sua correspondência com a família na França era monitorada e, por vezes, interceptada, Agnes se adaptou ao desenvolver um silêncio interior, aprendendo a parecer atenta enquanto mantinha seus pensamentos a salvo. O declínio do império acelerou entre 1184 e 1185 d.C., com cada mês trazendo novas notícias de calamidades. Governadores provinciais proclamaram independência, confiantes de que Constantinopla não tinha força militar para impor sua autoridade. Rotas comerciais que haviam enriquecido o império por séculos caíram sob o controle de repúblicas marítimas italianas e emirados seljúcidas. O mais preocupante foi o início de revoltas populares na própria capital, à medida que cidadãos, após anos de má administração, atingiam o limite da paciência. A posição de Agnes nesse período era como a de um passageiro em um navio afundando, ciente da catástrofe que se aproximava, mas impotente para alterar seu destino. Ela continuou a cumprir seus deveres cerimoniais, participando de cultos e eventos da corte, enquanto Constantinopla lentamente desmoronava ao seu redor. Os servos do palácio começaram a desaparecer, seja fugindo da cidade ou se unindo à crescente oposição ao governo de Andrônico. Os guardas, que antes se curvavam em sinal de respeito, agora a observavam com olhares calculistas, claramente avaliando sua lealdade à família imperial em relação aos instintos de sobrevivência. O fim se deu em setembro de 1185 d.C., quando a revolta popular finalmente superou o apoio que ainda restava a Andrônico. Agnes estava em seus aposentos privados quando ouviu a violência da multidão ecoando pelos corredores do palácio, quebrando janelas, estilhaçando madeira e o rugido feroz de pessoas que já haviam suportado a opressão além do limite. Os guardas abandonaram seus postos enquanto os servos se barricavam em salas de armazenamento, aguardando que a fúria os deixasse em paz. A morte de Andrônico foi tão brutal quanto sua vida havia sido implacável.
A multidão de Constantinopla, inflamada por anos de má administração e indignação pelas últimas atrocidades, o capturou enquanto tentava fugir da cidade. Arrastaram-no pelas ruas onde um dia ele desfilou em púrpura imperial, seu corpo envelhecido submetido a todas as humilhações que a raiva e a vingança podiam infligir. Por misericórdia, Agnes foi poupada de presenciar os últimos momentos de seu marido, embora os ecos da justiça popular ressoassem claramente pelas paredes do palácio. Aos 14 anos, Agnes tornou-se viúva pela segunda vez, sobrevivendo a 2 casamentos imperiais que lhe trouxeram apenas exploração política e trauma pessoal. O novo imperador, Isaac II Ângelos, enfrentou a delicada questão sobre o que fazer com uma jovem cuja existência representava uma ligação com o regime anterior. Executá-la eliminará uma possível fonte de instabilidade futura. Contudo, assassinar uma princesa francesa poderia complicar as relações com as potências da Europa Ocidental, em um momento em que o Império necessitava desesperadamente de aliados. A solução surgiu através de negociações com a família de origem de Agnes. Luís VI havia falecido anos antes, mas seu meio-irmão, Filipe II Augusto, agora reinava na França e demonstrou interesse em garantir o retorno seguro de sua irmã. As discussões diplomáticas se arrastaram por meses, durante os quais Agnes permaneceu em Constantinopla sob o que se assemelhava à prisão domiciliar. Seu destino dependia de cálculos políticos feitos por homens que a viam principalmente como um ativo estratégico e não como uma pessoa digna de consideração. A partida de Agnes de Constantinopla em 1186 d.C. marcou o encerramento de seu capítulo bizantino. Embora os 7 anos que passou lá a tivessem transformado da criança inocente que chegara em 1179 d.C., ela navegou do Chifre de Ouro a bordo de um navio francês, observando o famoso horizonte da cidade se afastar na neblina do Mediterrâneo, enquanto refletia sobre um futuro tão incerto quanto seu passado fora traumático. Seu retorno à França simbolizava tanto um regresso quanto um exílio. À medida que Agnes percebia que os 7 anos no Império Bizantino a tornaram estrangeira em sua própria terra natal, ela falava grego mais fluentemente do que francês, compreendia a teologia cristã oriental melhor do que a doutrina católica ocidental e exibia a formalidade da cultura da corte bizantina, em contraste com o modo mais casual da nobreza francesa. Suas vivências a haviam amadurecido além de sua idade, criando uma distância psicológica entre ela e seus contemporâneos, que haviam passado a adolescência em relativa segurança e conforto. O rei Filipe II Augusto recebeu sua meia-irmã com toda a pompa, mas seu desconforto era evidente, pois a presença dela lembrava os acordos diplomáticos que trouxeram poucos benefícios à França, expondo uma princesa real a riscos e humilhações que manchavam a capacidade da família real de proteger seus integrantes. Agnes foi agraciada com um sustento adequado e um título que reconhecia seu papel como Imperatriz Dagger, mas permaneceu politicamente insignificante em um reino que havia superado as alianças que seus casamentos pretendiam firmar. Nos últimos anos de sua vida, ela viveu em relativa obscuridade, gerenciando suas propriedades e participando de rituais religiosos que traziam alguma estrutura a dias que, de outra forma, poderiam parecer vazios. Apesar de receber diversas propostas de nobres interessados em se unir a uma mulher com conexões imperiais e bens consideráveis, nunca voltou a se casar. Não se sabe se essa decisão refletia sua própria escolha ou a hesitação da família em arriscar outro fracasso diplomático. Agnes faleceu por volta de 1220 d.C., tendo vivido o suficiente para presenciar o saque de Constantinopla durante a Quarta Cruzada em 1204,
um evento que culminou na queda do Império Bizantino, do qual ela havia feito parte por um breve período. A notícia da destruição da cidade deve ter ecoado de forma intensa para alguém que havia caminhado por seus corredores de mármore e repousado em seus apósentos adornados de seda, que havia visto tanto a grandeza quanto a fragilidade de sua essência. A trajetória de Agnes da França revela a cruel matemática dos casamentos políticos na Idade Média, onde jovens mulheres eram tratadas como moeda em transações destinadas a conquistar terras, garantir alianças ou legitimar reivindicações duvidosas ao poder. Sua infância foi sacrificada em prol de vantagens diplomáticas, sua adolescência marcada por ambições imperiais e sua vida adulta moldada por traumas decorrentes de arranjos políticos que, no final, resultaram apenas em sofrimento pessoal. Leitores contemporâneos podem se questionar sobre a aceitação de tais práticas. Contudo, a exploração semelhante persiste hoje, disfarçada sob novas justificativas e operando por meios mais sofisticados. O casamento infantil ainda é uma realidade em regiões onde as pressões políticas e econômicas superam as proteções legais, enquanto redes de tráfico transportam jovens vulneráveis através de fronteiras, em situações que pouco diferem das alianças medievais em seu desdém pela dignidade humana e pela autonomia individual. A catedral onde a jovem Agnes, aos 8 anos, sentiu pela primeira vez aquele pesado anel em seu pequeno dedo, foi destruída durante os conflitos das Cruzadas. Suas colunas de mármore ruíram e seu mosaico dourado se espalhou como sonhos despedaçados pelas ruas manchadas de sangue de Constantinopla. No entanto, nas sombras da memória medieval, uma criança assustada ainda permanece diante daquele altar, sua mão diminuta tremendo enquanto as ambições adultas se entrelaçam em sua vida, como o frio aperto daquele anel de casamento excessivamente grande, um fardo que ela carregaria de alguma forma até seu último suspiro, libertando-a de uniões que começaram com cálculos políticos e terminaram com o eco vazio de promessas que, no fim, ninguém tinha a intenção de cumprir.